Olá, ouvintes da Rádio An Essencial. Estamos aqui hoje para mais um programa, logo no início de segunda-feira, 7h30 da manhã. A gente já começa com empreendedorismo feminino na veia, porque as mulheres que empreendem, surpreendem. E hoje eu tenho um tema que é um tema muito inspirador. É trabalhar com empreenda com propósito. Então, onde o propósito se conecta com empreendedorismo na veia, de mulheres ou na vida de mulheres, no sonho de mulheres que gostam de compartilhar sua jornada, de trazer transformação na vida das pessoas, de trabalhar prosperidade, de escrever, de compartilhar emoções. Um programa onde nós vamos explorar bastante esse lado de conexão entre propósito, essência feminina e empreendedorismo. E lembrando que em outros programas nós já exploramos um pouco essa questão das competências necessárias para que hoje uma mulher empreenda, né? Empreenda e surpreenda. E nesse programa nós trouxemos a referência de que o empreendedorismo é um comportamento. E que existe uma diferença entre empreender e ser um empresário. O empresário, você tem aí um negócio, o empreendedorismo é um conjunto de atitudes em que você se desenvolve, você se coloca a favor de trabalhar com alguém. E hoje, para trabalhar esse tema, o Empreenda com Propósito, eu trouxe uma pessoa muito especial. É a Kelly Kirilauskas, é um nome difícil, mas é Kelly Kiril... Uau, é um trava-línguas, Kelly. Kelly Kirilauskas. Ela é uma escritora, advogada, natural de São Paulo e residente em Miami. Ela tem participado de coletâneas de contos e poesias, incluindo a International Words from Overseas. Atualmente, ela se prepara para lançar o seu primeiro livro, solo, pela coordenação da editora Legado, e com uma primícia a Deus. Essa obra é um mergulho nas emoções e na fé, os pilares da sua jornada. Além da escrita inspiracional, Kelly se dedica a pesquisas sobre sustentabilidade e solidariedade empresarial, temas que acredita serem essenciais para um mundo melhor. Em breve, pretende dar vida a essas histórias e personagens que já criou, explorando a ficção como um novo horizonte literário. É uma empreendedora nata, com uma jornada de escolhas que inspira muitas pessoas, e com essa veia artística, literária, cultural, está se preparando para empreender e abrir o seu próprio negócio. Muito bem, com vocês, Kelly Kirilauskas, aqui com a gente no programa One Essencial. Kelly, bem-vinda. O nosso programa ele fala diretamente com mulheres como nós, que estão aí enfrentando os desafios do empreendedorismo e estão conseguindo bons resultados. Então, quero te dar as boas-vindas e começa contando para a gente um pouco da sua história de vida. Olá, Angélica. Estou muito feliz de poder estar participando desse programa hoje. É uma satisfação muito grande poder contar um pouco da minha história, inspirar pessoas, que esse é o meu objetivo maior, né? Conseguir inspirar vidas através da minha história. Como você disse, eu sou advogada em São Paulo, no Brasil. Eu me casei há 20 anos, então, há 20 anos atrás eu vim morar em Miami. E desde então eu não trabalhei mais, né? Não advoguei. Logo nos primeiros meses de casada, eu já engravidei do primeiro filho, veio o segundo filho, e os anos foram passando, e eu fui, assim, me tornando, né, aquela mãe toda cuidadora e do lar, da casa e tudo mais. Só que eu sempre senti algo dentro de mim, uma chama muito forte, queimando e uma inquietação muito grande de que tinha algo a mais para eu fazer, né? Algo que diferente, algo dentro de mim que eu não sabia exatamente dar nome, mas que eu senti e me inquietava. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de escrever muito, desde criança, adolescente, eu sempre escrevi diários, poesias, sempre gostei. A escrita sempre fez parte da minha vida. Livros, sempre gostei. Então, depois de muito, né, a gente fala sobre empreendedorismo. Aqui eu diria que
eu comecei empreendendo em mim mesma, né? Através de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu passei um bom tempo, bons anos, construindo essa Kelly, descobrindo essa Kelly que morava ali dentro e estava naquela inquietação e tentando descobrir realmente o que eu queria, qual seria meu propósito, o que deveria ser desenvolvido e tudo mais. E eu acho que para a gente poder tocar outras pessoas, porque eu sempre tive isso em mim, né? Aquela coisa de ajudar o próximo, de estender a mão, de olhar, ter aquele olhar para o outro. Então, eu sempre achei que eu precisava estar bem e me conhecer para eu poder ser um canal de bênção na vida da outra pessoa, né? Então, veio com isso. Eu tenho essa vontade enorme de empreender. Então, eu agora estou finalmente terminando meu primeiro livro, que foi algo muito bacana que aconteceu, que eu conheci a Rota da Empreendedora, entrei nesse movimento maravilhoso que eu me encontrava muito presa, a coisa não saía e de repente todos esses anos de desenvolvimento, só que assim foi a cereja do bolo que me ajudou a enxergar assim com clareza o que eu tinha que fazer. O meu primeiro livro, Deus falou claramente comigo que é uma primícia a ele, e depois vão vir os meus personagens, as minhas histórias, né? Empreender na minha carreira literária, que eu tenho paixão, mas primeiramente essa parte que eu sou muito ligada às emoções e à fé. Então eu quero realmente deixar fluir o meu potencial, né? Em todas as áreas possíveis. Bacana. Quando a gente fala de empreendedorismo, Kelly, vem muito, pelo menos na minha jornada, veio muito essa questão de dar conta de coisas que as pessoas pensam e sentem sobre nós, né? Muito medo do julgamento, e às vezes a gente acaba colocando o nosso propósito de lado em função desses medos, né? Se você estiver entendendo o que eu estou trazendo, conta pra gente. Você trouxe agora no teu histórico aqui, essa questão de ficou bastante tempo esperando e agora você investiu no seu desenvolvimento e se libertou de algumas coisas. O que que você precisou fazer para se libertar dessas amarras? Que elas podem ser de vários tipos, né? Conta pra gente como foi esse movimento. Eu acho assim que, primeiramente, como eu disse, eu sou uma pessoa muito voltada à fé, muito voltada a Deus, né? Ele vem assim como o primeiro em tudo. Eu sou apaixonada por Jesus, assim, de uma forma, sabe? Então, assim, a primeira coisa foi esse cuidado na minha vida espiritual, né? Que a gente, às vezes, as pessoas às vezes acham que não tem muito valor, mas sim, é bacana você cuidar da sua área espiritual. Depois eu entrei para o meu desenvolvimento pessoal, eu passei a me conhecer. Porque até então eu achava que eu me conhecia, mas eu não me conhecia. Então, como eu sou muito do campo das emoções, eu fui fundo, sabe? Eu gosto de mergulhar e ir atrás de respostas. E foi muito bacana. Eu falo, né, para os meus amigos, para as pessoas, que minha criança interior ela é muito viva, ela é muito viva. Então, assim, eu sentia esse lado artístico meu, assim, eu sentia como essa criança o tempo inteiro, como ela me puxasse a roupa assim e falasse: Olha para mim, me dá atenção. Olha, como se ela tivesse com pincéis ali na mão e tal, e falasse: Kelly, não tenha medo, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa diante da criação que eu tive, né? Quando as pessoas lerem o meu livro, não é exatamente só sobre minha história, mas tem partes da minha história ali, elas vão entender que eu não fui uma pessoa criada para ser independente, eu fui criada para ser dependente. Tanto que eu apanhei do meu pai até os 23 anos de idade, eu já era advogada, já tinha carteira de OAB e tudo. Então, as pessoas que não passaram por isso, elas vão dizer, gente, mas como assim, uma mulher adulta? Mas foi da forma como eu fui criada e aquilo para mim era o normal. Então, assim, foram muitas coisas, situações que eu passei medo, que eu tive que aprender a me libertar daquilo. Então, eu acho assim que você tem que ter amor por você em primeiro lugar. Você tem que olhar para dentro de você e você tem que querer sair daquela situação. Então, eu cheguei a fundo de poço. Eu me sentia como uma fênix. Eu sempre falava, eu renasci milhões de vezes e continuo renascendo das cinzas.
e é uma coisa maravilhosa, essa descoberta e você saber que você tem um potencial muito maior do que você imagina, sabe? Eu acho que é isso, você se amar, você se colocar ali como uma pessoa especial, uma pessoa que precisa se cuidar, se amar e ter Deus ali como a direção, né, de tudo. Bacana. Como o nosso programa hoje está falando sobre propósito, eu quero fazer uma pergunta sobre isso, sobre essa temática de novo. A gente vai tendo clareza, né, do nosso propósito, conforme a gente vai se alinhando, primeiro internamente. Acho que você trouxe uma coisa muito preciosa, que é quem não se conhece tem dificuldade de fazer o seu próprio propósito se realizar no mundo, né? Porque a realização de um propósito, ela vem com desafios e dificuldades. Então, se eu Uhum. não tiver um autoconhecimento, uma fortaleza, bons pilares, fica difícil eu realizar isso, né? Quando você olha aquela Kelly do passado e você olha a Kelly de hoje, que está em caminho desta realização, Uhum. qual a principal qualidade que você entende que foi despertada em você neste processo? Eu acho que coragem, ousadia. Eu era uma pessoa muito medrosa. Eu tinha medo de, sei lá, respirar, olhar para o lado. Eu sempre fui muito sonhadora. Outro detalhe muito assim forte em mim, desde criança, pequenininha, eu sempre sonhei muito, sempre muito sonhadora. Só que antigamente eu não sabia como transformar esses sonhos em realidade. Isso era uma dificuldade muito grande para mim, que aquilo não passavam de sonhos. E eu aprendi nesse trajeto, nesse caminho tudo, eu descobri uma Kelly corajosa e ousada, que hoje sabe que o que eu me dedicar a fazer, eu sei que eu vou conseguir e vai acontecer. Sabe, eu vou começar algo que eu tinha muito problema nisso, né? Comecei vários projetos e eu nunca conseguia concluir. E hoje eu sei que eu posso ter uma meta, ter um projeto e começar aquilo e ir até o final. Então, assim, hoje eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma. Eu tenho trabalhado muito isso comigo também, sabe, Kelly, que é viver um propósito, mas também entrar no fluxo, né? No Hum. fluxo do que o universo traz, no fluxo do que a nossa vida traz. Não é assumir uma atitude passiva, mas é Uhum. entender que existe um momento para cada coisa e Sim. que se não está exatamente naquele momento, a coisa ela demora, ela fica Uhum. morosa, fica mais difícil de acontecer, né? Você entende que você já está aí no teu fluxo, está acontecendo porque é o momento de acontecer? Com certeza. Eu acho assim que eu acredito muito que, sei lá, tem até coisas que já eram para ter acontecido, mas de repente, diante de uma atitude minha, de um medo, ainda não aconteceram. Mas o bom é que nunca é tarde, né? Que ótimo isso que a gente tem a oportunidade de pensar, ok, não aconteceu, mas não é por causa daquilo que eu vou deixar de realizar os meus sonhos. Então, assim, hoje eu estou muito focada nisso de realizar, deixar aquela Kelly criança ser feliz, sabe, me guiar, porque criança não tem medo, né, do julgamento, vai dar certo, não. Ela faz aquilo e ela gosta e ela mesmo se parabeniza, ela mesmo, sabe? Então hoje eu dependia muito do julgamento das pessoas em volta de mim, o que as pessoas falavam, eu tornava aquilo como uma realidade, eu pegava aquilo como realidade para mim. Hoje não, hoje eu sei quem eu sou. Eu não tinha identidade, eu não sabia exatamente como eu era. Era como se eu olhasse num espelho e o espelho tivesse embaçado. Eu não conseguia ver a minha imagem real ali. E aos poucos, com esse desenvolvimento todo, como a gente estava conversando, era como se a cada nova descoberta eu passasse um pano ali naquele espelho, e a cada vez mais ali, a cada dia, a minha imagem real fosse sendo revelada. Então, Bacana. foi todo um processo, sabe? Mas eu acho que é, a pessoa precisa realmente querer, né? Ter essa garra, né? De saber assim, não, eu tenho algo dentro de mim que está queimando, eu não sei para onde estou indo, mas eu vou me movimentar. Então, assim, movimento, importantíssimo. Movimento é uma palavra importante no propósito, Sim, né? Quem não se sim, movimenta fica olhando os propósitos dos outros se realizarem, mas sim, o sim. próprio propósito ele fica lá guardadinho, etc. Nesse movimento todo que você fez sozinha, pessoas te ajudaram, que marcos foram importantes nesse teu passo a passo?
Bom, isso me faz voltar à minha infância, né? Acho que eu tinha uns 6 anos de idade e eu venho de uma família totalmente disfuncional, né? E a psicóloga da escola chamou a minha mãe na escola e foi mostrar um desenho, que eu tinha desenhado uma nuvem com um anjinho e por detrás do anjinho tinha um diabinho com tridente cutucando o anjinho. E a mulher foi perguntar, a psicóloga foi lá chamar minha mãe. Não, o que que é isso? Uma criança de 6 anos desenhando isso. Tem brinco em casa? Minha mãe falou, não, imagina, eu não sei de onde ela tirou isso e tal. Então, assim, eu não sabia o que era um psicólogo, né, até então. Hoje eu percebo o quanto teria sido bacana eu ter feito terapia. Eu comecei a fazer a terapia há uns 3 anos atrás, e eu vou te dizer que foi um processo, assim, maravilhoso, que me ajudou muito, muito, muito a me descobrir, sabe? A entrar em áreas muito doloridas na minha vida, a encontrar respostas, encontrar novos significados para aquilo e ver de formas diferentes, sabe? Então, assim, foi a terapia me ajudou muito. Primeiramente, Deus, segundo, a terapia, depois os cursos, que eu comecei a procurar sobre. Eu sempre fui muito curiosa sobre o comportamento humano. Eu fiz direito, mas hoje em dia eu faria psicologia, porque assim eu adoro estudar o comportamento humano, então tudo isso, essa busca pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, isso tudo me ajudou muito, sabe? Foi assim algo que não foi da noite pro dia, sabe? Foi algo que foi ali aos poucos, foi acontecendo uma mudança, outra, algumas sutis, e de repente parece assim, alguém vê e fala, nossa, foi do dia para noite, não. É algo que vem um caminho longo já aí. Tem uma vida aí, né, Sim, sim, acontecendo, e sim, cada fato depois do outro. É, sim. eu concordo com você que muitas pessoas têm uma fortaleza interna gigante, mas Uhum, que os bons amigos, os bons mentores, os bons terapeutas na jornada, quando eles se posicionam no momento certo, eles alavancam. Eu uhum. também, toda semana, faço meus processos terapêuticos, tenho meus mentores, minhas mentoras, amigos que eu pego conselho. Porque a gente vai aprendendo a fazer uma seleção, né, Sim, das sim. pessoas que chegam na nossa vida e até inspiram a nossa mudança. Então você olha, uau, eu queria ter aquela característica ou fazer aquilo que a pessoa, mas entender que aquilo é natural dela e como se encaixa isso na minha vida faz muito sentido. Eu vou aproveitar agora, que eu já estou com a palavra, estou aqui falante, e vou agradecer os apoiadores do nosso programa. Os nossos apoiadores, primeiro o Instituto One, a qual eu sou CEO, ele apoia, patrocina aqui a realização do programa e traz soluções inteligentes para empreender e ensinar no digital. Quero também agradecer uma outra apoiadora, que é uma outra mulher empreendedora, que é a ABC Editora, que ela traz escritas e histórias com alma, com fé, com realidade e propósito. E quero agradecer também a o grupo AB, um grupo que presta serviços de limpeza e segurança aqui no Brasil, liderado aí por uma outra mulher empreendedora e que apoia iniciativas, né, de divulgação, de propagação de cultura, e também nos ajuda bastante aqui. E aproveitando já essa coisa da mulher, do empreendedorismo, do apoio, quando você olha hoje para onde você vai, para o propósito que você já está alcançando, qual é o seu propósito? Porque a gente precisa ter clareza, né? E a gente Uhum. vê que você tem a clareza até porque as pessoas vão te ouvir, mas eu estou te vendo e a gente vê o olho brilhando, né? A pessoa tá com a alta energia, o olho, gente, ele dá que ele tá brilhando muito. Sim. Conta pra gente qual é o teu propósito. Ah, eu sou muito emotiva, né? Então, assim, é algo que vem do coração, vem muito, muito, muito de dentro, assim, é muito linda essa jornada toda minha. E hoje eu vejo que eu precisei passar por tudo que eu passei para me tornar a pessoa que eu estou me tornando hoje, sabe? E eu tenho, assim, como um propósito de vida ajudar a curar pessoas através das minhas dores, sabe? E servir como canal, né, de bênção na vida das pessoas, conduzir, as pessoas para uma intimidade maior com Deus, por exemplo, falar com as pessoas através da minha escrita,
da minha poesia, das minhas histórias, personagens. Eu tenho peça de teatro também que eu vou terminar, sabe? Assim, então eu tenho muita coisa para colocar em prática, né? Por muito tempo eu achava assim, poxa, mas já casei, filho e tal, meu tempo já passou, sabe? E isso pegava muito para mim também. É, assim, eu já ter começado novinho e tal. Mas não, nunca é tarde. Poxa, sonhos eles têm que ser realizados, né? E essa paixão, essa coisa, esse olhar para o outro, eu tenho muito forte dentro de mim. Eu quero ajudar as pessoas a fazerem elas se sentirem como eu estou me sentindo hoje, sabe? A terem esse brilho no olhar também, porque eu já fui uma pessoa com um semblante muito triste, dentro do coração, no olhar, e eu quero que passar isso para as pessoas, sabe? Conduzir elas. Eu não tenho o poder de transformá-las, mas eu posso conduzi-las pelo caminho que eu passei, sabe? E ajudar elas a atingir aquilo, chegar no caminho desejado, assim, sabe? No lugar desejado. Então, é essa a minha vontade, segurar na mão. É isso que eu quero. Que Mãos bacana. dadas. É, clareza de propósito, porque É. através da sua escrita, através do seu depoimento, você pode ajudar muita gente a fazer muita coisa bacana. Agora eu vou pedir, que nós já estamos chegando, olha só, quase no finalzinho do programa. Olha como passa rápido. Primeiro eu quero te pedir para você dar 4 dicas preciosas para as pessoas que estão nos ouvindo, e elas entendam que não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre Uhum, fazer o que as outras pessoas querem, uhum. mas é sobre elas mesmas, né? Como que elas podem fazer para alcançar o propósito delas, ou se já tem um propósito, continuar vivendo nele. 4 dicas preciosas aí. Pegando o gancho que você falou do dinheiro, o dinheiro é consequência, né? Se você faz alguma coisa que você ama, aquilo acaba vindo como consequência. Deixar 4 dicas, eu diria para a pessoa ser verdadeira, manter sempre a essência dela, sempre. Eu sou uma pessoa que acredito muito na sinceridade e na verdade. Então, tudo que é verdadeiro me encanta. Então, a pessoa manter a essência dela. Segundo, ter determinação, saber onde ela quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, onde você vai chegar? Não tem como. Qualquer Então, caminho serve, né? qualquer caminho serve, né? Como um gato lá da Alice no País das Maravilhas. Você tem que botar ali, visualizar um ponto que você quer chegar e falar assim: não, é isso. Eu demorei um tempo para achar esse ponto, mas eu achei. Então, tudo ali no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Terceiro, acreditar em você mais do que em qualquer outra pessoa. Sempre colocar, acreditar mais em você. A pessoa fala assim: isso aí não vai dar certo, eu não gosto disso. Falar assim, não, eu tô tendo um feeling bom, eu tô sentindo, eu tô acreditando em mim. Porque se você não acreditar em você, você não vai conseguir fazer com que as pessoas acreditem em você nunca. Uhum. Então as pessoas sentem quando você está confiante em relação àquilo. Então, acredite em você. A partir do momento que você acredita, ali as pessoas elas vão, né, acreditar também e aquilo lá vai te dar até mais força, né? Vai ajudar. E investir no desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Poderosíssimo, super importante. Eu diria que até a primeira dica para aquela pessoa que está perdida, que não sabe exatamente, não se conhece, vai trabalhar desenvolver, fazer desenvolvimento pessoal, trabalhar e o autoconhecimento, muito importante. Eu quero contribuir aqui com o nosso ouvinte, que as pessoas que chegam aqui no programa Não é Essencial são pessoas que estiveram na minha vida, passaram por ela, que em algum momento nossa experiência se cruzou, e a Kelly, nós nos conhecemos no movimento chamado Rota da Empreendedora, né? E houve aí uma identificação de valores, de processos, enfim, e eu convidei ela para ela estar vindo aqui para o programa exatamente por essa energia que ela traz. Que é uma pessoa que, quando você olha e fala assim, ela nunca desiste. Ela está sempre animada, ela está sempre sorrindo, ela está sempre buscando o melhor dela, entregar o melhor dela para as pessoas que estão à volta, né? Que fazem parte dessa jornada. E assim, que mensagem final você pode trazer aqui para os ouvintes do nosso programa?
aquela mensagem que vem do fundo do coração. Tudo vem aí do seu coração, que eu sei. Sim, sim, Mas sim. aquela mensagem que vai fechar com chave de ouro aí a tua participação aqui. Eu diria, nunca desista de um sonho, por mais impossível que ele pareça. Existe um Deus que faz o impossível possível. Então, eu diria assim: faça o que é possível para você. O que está diante das suas mãos, que cabe a você, faça. Entregue o impossível a Deus e confia, que com certeza vai dar certo. E eu Uau, sou prova disso. poderosa, muito poderosa, né? E é lógico que a gente queria ficar aqui muito mais tempo com você. Ah, com certeza. Mas você viu como passa rápido? Aqui a Pois gente é. começa a falar, o tempo parece que evapora, né? Mas eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Venha outras vezes, cada vez que você for lançar um Beleza. livro, Com contar uma nova certeza. etapa da vida, Contar novidades, com certeza. atualizar a agenda aqui para gente. Você será muito bem-vinda. E Obrigada. convidar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está aqui, escutando essas palavras, para que realmente acredite, continue acompanhando a nossa programação de segunda-feira. Divulgue para as pessoas os nossos canais e a própria Rádio One Essencial. Convide mais pessoas para fazer parte desse movimento e que todos tenham uma semana maravilhosa, muito sucesso e possam levar suas palavras no coração e transformar as próprias vidas durante a semana. Pode falar, Kelly. Angélica, eu posso passar o meu Instagram? Por favor, passa suas redes sociais. Vamos lá, vamos lá. Apesar de ser difícil, né? @ Kelly Kirilauskas. O nome, né? Kelly, K-E-L-L-Y, Kirilauskas, Kirilauskas. Kirilauskas. Da mesma forma que ele pronuncia, é escrito, mas quem olha pela primeira vez é complicado mesmo. Eu mesma tive Obrigada. dificuldade aí de falar teu nome no começo, porque ele dá uma travadinha. Mas também aproveitando, vou deixar as redes sociais do Instituto One no LinkedIn, como Angélica Domingues, arquiteta do método, no Instagram, @sou, One, de número um, One, né? ONE, oficial. Sou o One Oficial. Nos acompanhem, nos sigam e até a próxima semana com um programa incrível aqui na Rádio One Essencial. Tchau, tchau!